paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma segunda-feira, hein? Irmãos, agradecer mais uma vez aqui a cada um que assistiu os vídeos. E agora agradecer também, em particular, alguns pastores que estão comentando, né? Estão me dando força para continuar, né? Agradecer a vocês, pastores, por estar parando um pouco o tempo de vocês para estar vendo essa mensagem, né? Agradecimento mesmo, de coração, né? E vamos para a mensagem de hoje. Hoje, irmãos, nós vamos falar sobre quem eu tenho que agradar. Se é a Deus ou se é o ego das pessoas. Hoje a gente vive um momento muito complicado em que as pessoas querem ir para a igreja para ouvir aquilo que querem, né? Ontem eu dei uma saudação na igreja que eu congrego, no Nazareno, e Deus falou assim: Léo, o seu estudo bíblico hoje vai ser sobre Nicodemos. Para quem não conhece, Nicodemos era um fariseu respeitado e conhecido em Jerusalém. Um homem respeitado que qualquer pai de família gostaria de ter um filho daquele padrão dele. Um homem exemplar, um homem que se vestia a caráter, seguia e vivia a lei dos 10 mandamentos, professor, né? Então, uma pessoa que entendia como funcionava a religião, uma pessoa que ensinava as pessoas como viver conforme Deus queria, né? Através dos 10 mandamentos. Só que com ela, com a sabedoria dessa, vem um mau conhecimento. Como assim um mau conhecimento? Existem coisas que o conhecimento está até a sua imaginação de que vive aquilo. Só que você não conhece e nem sabe o plano de Deus, se é realmente aquilo. Porque a gente tem um problema do meio do caminho de misturar. Misturar como? Aquilo que é de Deus com aquilo que é seu. E isso é muito perigoso. Porque começamos a gostar dos elogios. Começamos a gostar do que as pessoas acham da gente. E a gente nunca quer que as pessoas achem ruim a gente, mas que achem que a gente sempre estamos acima de muitas pessoas, que sermos exemplos. Mas só que a realidade não é essa. A realidade é que nós somos pecadores igual a todos, entende? Hoje nós vamos falar sobre eu preciso agradar a Deus ou ao povo. Se você precisa agradar ao povo, você vai perder isso aqui, ó, o seu maior troféu. E junto com você vai muitos cair. Então, se vai ensinar alguém, ensina aquilo que Deus quer que você ensine. Para de ensinar da tua maneira, mas ensina da maneira que Deus quer para você. Tá bom? Vamos lá. João 3, vamos ler João 3 completo. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu, disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Irmãos, veja bem, porque é bom a gente falar aquilo que Deus quer. Se Jesus
pregasse aquilo que os fariseus queriam, Nicodemos a nenhum momento iria procurar Jesus. E se Jesus não fizesse os milagres que estava fazendo. O que eu quero dizer com isso? É que temos que falar a verdade. Vai doer? Vai. Mas é pro bem. É pro bem. Você viu que a pregação de Jesus o que Jesus estava fazendo mexeu com Nicodemos. Porque a palavra de Deus, ela só vai de encontro àquele que ainda tem um coração de carne. Os outros, que nem os outros fariseus que não foram tocados que nem Nicodemos, é porque estava planificado. Mas a palavra ela nunca vai vazia e volta vazia. Sabe quando a palavra vai vazia? Quando você, eu, pregador que quer ser pregador, e acha que você é o arqueiro e a flecha, aí não dá conta não, irmão. Porque você não tem capacidade de puxar o arco para lançar flecha. Não foi você que morreu por ninguém. Não foi você que criou ninguém. A capacidade de ser instrumento é você. Você é instrumento. Deus é o arqueiro. Deus é aquele que usa o instrumento. Porque quando Deus te usa, você aprenda. Você é um arco. Simplesmente um arco. Deus te estica. Jesus é a flecha. E ele solta. Porque ele não erra alvo. E ele tem força de te esticar até onde você quer, até onde ele quer. O problema é que muitas pessoas querem ser o arqueiro, não querem ser o arco. Querem ser o centro da vontade deles. E não é assim. É por isso que vivemos em uma geração que as pessoas querem comer o que querem. Não aquilo que Deus quer para que você dê para ele. Aprenda uma coisa que eu estou aprendendo muito. As ovelhas são de Deus. As ovelhas são de Jesus. A igreja é de Jesus. Foi ele que trouxe. Você foi apenas um arco que ele esticou para buscar aquela ovelha perdida. Temos que ter cuidado em que alimento estamos dando. Temos que trazer as ovelhas que Cristo nos deu para que nasça de novo. Mas que nasça com sabedoria. Que ela nasça com limpeza. Purifique aquela ovelha que Deus te deu. Ensinando o que é certo, não acalmando, acalentando, dizendo, não, você errou, mas tem nada não, é assim, não pode fazer isso. Porque você acostuma aquela ovelha dizer que ela pode tudo. E não é assim. Aquela ovelha, ela veio para frutificar. Entende? Então Nicodemos, quando ele escuta Jesus falando tudo isso, ele para. Por quê? Porque ele nunca viu alguém falar a verdade. Ele aprendeu que os 10 mandamentos era eles que conduzia. Porque Moisés tinha deixado, Deus tinha feito a tábua dos 10 mandamentos para ele seguir aquilo ali, mas não é só seguir a lei. Existe algo maior do que a lei. Existe algo maior do que a lei. Mas eles interpretavam que a lei era acima de tudo e de todos. E que eles eram os certos, se eles mesmos não seguiam a lei. Se Deus manda Jesus à terra, é porque algo estava errado. Algo estava errado. A condução
das ovelhas de Israel estava errada. Como é que aquele que conduz as ovelhas de Deus estavam sendo pior do que as ovelhas, extraviando elas? Estavam pensando mais na aparência delas, do que as pessoas achavam dela, mas não o que Deus achava deles. E o interessante, irmão, é que Nicodemos se vê com Jesus não de manhã, como ser humano normal. Ô mestre, posso falar com você um minuto? Não. Ele vai à noite. Escondido. Mas por que escondido? Se ele é um cara respeitado, ele poderia muito bem. Jesus, dá um minuto com você aqui. Não. Para que ninguém soubesse que ele estava procurando Jesus. Para não manchar o semblante dele de fariseu, de homem certo e correto. Quantas vezes de manhã somos metidos a correto, todo alinhado, mas à noite queremos ter encontro com Jesus, mas escondido sem ninguém ver. E aí? Quem você está querendo agradar, irmão? Para de brincar com as coisas de Deus, com as mensagens que Deus te dá. Para de agradar as pessoas. Agrade com a verdade, porque é a verdade que vai libertar ela. Vamos parar de dar tapinha nas costas. Você errou. Vem cá. Vamos se consertar. Deus nos deu uma responsabilidade muito grande. Você já imaginou o tamanho da sua responsabilidade que cuida de ovelhas? Tem noção? Às vezes vai doer o que eu vou falar. Será que você está realmente fazendo tudo aquilo que Deus quer que você faça? Eu sei que muitas vezes perder membros não é bom, mas não é melhor você falar a verdade para ele e ele não gostar, mas lá na frente ele vai voltar e vai dizer: bem que o Senhor tinha razão. Obrigado. Estou de volta e mais forte. É isso que a gente tem que fazer. É isso que Deus quer. Deus vai ter dias, que nem eu falei ontem, que vai falar para a igreja que está de parabéns. Porque pregar aquilo que você quer para as pessoas é muito bom, irmão. Mas a gente está formando soldados de Cristo que estejam prontos para a guerra. Você já imaginou você passar uma vida inteira pregando, falando aquilo que Deus te manda, mas você vai lá dar uma cortada? Não, é muito pesado, Deus, não posso falar isso, então eu vou falar por aqui. E quando chegar o dia do juízo final, você chegar de frente a Cristo e o teu grupinho que você ajudou tanto, Deus falar bem assim para você: afastai-vos de mim que eu não te conheço. Valeu a pena? Decida quem você quer ser. Se Deus te levantou como um profeta, haja como um profeta. Não tenha medo. Se Deus te levantou como um pastor, haja como um pastor. A responsabilidade é muito grande sobre você. Sei disso.
Se Deus te levantou como um levita para cantar, louvar a Ele, haja como um levita em um louvor. Louve a Deus de coração. Não tenha preocupação, não se preocupe se sua voz desafinar. Nós somos adoradores. Se Deus quisesse todo mundo com um único só tom de voz, Ele tinha feito todas as vozes iguais. Quantos por aí querem aumentar o estilo de musical para se amostrar? O louvor não sobe. Aí chega aquele que não sabe cantar, todo desafinado, só basta abrir a boca, Deus se levanta lá do trono e diz bem assim, ó, canta, canta, que quando você canta, você me encanta. Quantos pregadores sobem no púlpito, né, para pregar aquilo que Deus quer para mandar, mas ficam com medo de falar, com medo de alguém não gostar daquilo que ele vai falar. Eu não sou profeta, não sou pregador, sou apenas um mensageiro. Eu só apenas transmito aquilo que Deus quer. Não posso profetizar na vida de ninguém, que eu não tenho essa capacidade. Mas eu posso falar para você que Deus é bom, que Deus quer o melhor para você, que Deus muitas vezes puxa a tua orelha para que você vá para o caminho certo. Mas como é que eu vou estar ensinando alguém que o erro é igual a um do ímpio? Fica tranquilo, tá de boa. Não. Você conhece a verdade. Eu não preciso te ensinar. Eu não preciso estar toda hora falando para você. Você tem que entender que você tem que se recompor e mostrar a todo mundo que você é realmente uma nova criatura. Ser cheio do Espírito Santo, irmão, não é sair marchando na igreja, não. Ser cheio do Espírito Santo não é só falar em línguas, não. Ser cheio do Espírito Santo, sabe o que é? A verdadeira verdade sobre ser cheio do Espírito Santo se chama mudança de caráter. Mudança de caráter. Você fala em línguas no momento ali, você dá glória a Deus no momento ali, mas a mudança de caráter é hoje até você morrer. É. Olha, Jonas pregou quantos dias para uma cidade? A mesma mensagem. Aí muitas vezes a gente acha ruim quando alguém fala 2 vezes ou 3 vezes a mesma mensagem. Sabe por que muitas vezes Deus pediu para Jonas falar a mesma mensagem ali, ó, direto? Porque tem gente que tem um coração tão pedrado, tem gente que quer agradar tanto as pessoas, que já está tão longe de Deus, que Deus repete, até destruir aquela camada de pedra que tem dentro do coração. E o que a Bíblia fala? Que Jonas converteu uma cidade inteira, com uma só mensagem. Não precisou inventar mais, ele não chegou agradando, ele chegou e fez aquilo que Deus pediu. Mas por que ele fez isso? Volta a fita um pouco. Jonas, vai lá em Nínive e prega isso. Jonas quis pregar? Não. Quantos de nós Deus não levanta e não vai lá pregar isso, vai lá e não prega? Você tem que decidir. Você que toma conta de ovelhas, você toma conta de culto de oração, culto de ensino, sabe? Você tem que decidir. Se você quer ser um antigo Jonas, olha que interessante. Jesus e Jonas. Jonas dormiu em meio a uma tempestade. Jonas dormiu em meio a uma tempestade, fugindo da missão de Deus.
Jesus dormiu em meio a uma tempestade, fazendo aquilo que Deus queria. Jonas foi acordado em meio a uma tempestade. Jesus foi acordado em meio a uma tempestade. Jonas foi lançado dentro de uma tempestade até as profundezas das águas, que meu irmão sabe. Jesus foi acordado em meio a uma tempestade e acalmou a tempestade. Jonas foi engolido por uma baleia. Jesus foi jogado dentro de um sepulcro. Jonas saiu de dentro de uma baleia. Jesus ressuscitou. Jonas converteu uma cidade. Jesus converteu nações. Quem você quer ser? Aquele que não obedece ou aquele que obedece? Irmão, agradeço mais uma segunda-feira. Graças a Deus, e dizer a vocês que eu falo isso não é para querer ser maior, ou querer, ou querer diminuir você. Não. É que eu quero que eu e você tenham um avivamento. A gente precisamos ter um avivamento. Os dias estão se passando muito rápido. O inimigo está com pressa em querer nos devorar. Então temos que estar preparados. Temos que estar com a armadura completa.